nós vamos falar agora a respeito da inclinação e coeficiente angular da reta. Uma coisa que é importante eu falar para vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui, não tá certo. Então, uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, que esse conteúdo é novo. Então vocês prestem atenção, vocês não viram isso, tá? Pessoal do terceiro G ao terceiro J, certo? Então preste atenção. Desculpem aí a lousa estar um pouco cheia demais, certo? Mas acredito que dá para ver, porque eu quero fechar o assunto num quadro só, que eu acho melhor. Esse tipo de coisa é ruim ficar picando em vários pedaços, tá? Quando eu pego isso aqui para passar na sala de aula, eu costumo colocar tudo num quadro só e tomando as relações que tem para trás, certo? Então, cortar isso em duas lousas seria ruim, tá? Como a minha lousa é muito menor que a da escola, então por isso que está tudo apertado, beleza? Então olha só, pessoal, nós vamos falar aqui de inclinação e coeficiente angular. Então são duas coisas distintas, mas que se relacionam, certo? Então, pessoal, o que acontece aqui, tá? Então, se eu estou falando de inclinação e coeficiente angular, vou primeiro falar da inclinação, para depois falar disso, porque o coeficiente, ele depende de que eu conheça a inclinação da reta, pelo menos nesses contextos aqui, beleza? Então, olha só, pessoal, consideremos a reta R representada abaixo. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano, certo? Então, eu tenho x, y, certinho? E eu tenho uma reta R aqui, ó, certo? Uma reta. E essa reta, ela forma com o eixo horizontal, que é o eixo x, tá aqui, eu tenho o eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo horizontal e o eixo y é o vertical, certo? Então, o que acontece? Em relação ao eixo horizontal, que é o eixo x, essa reta, nós formamos um ângulo aqui, certo? Nós formamos um ângulo. E esse ângulo nós chamamos de inclinação da reta R. Então, a reta R, ela possui uma inclinação, certo? Então, por exemplo, adiantando as coisas aqui, então olha só, tem aqui a reta R. Qual que é a inclinação dela? Zero, né? Se ela é paralela ao eixo horizontal, que é o eixo X, então a inclinação dela é zero, beleza? Qual que é a inclinação nesse caso? Aqui tem uma reta, uma inclinação de 45 graus e assim por diante, 30, 60. Aqui no caso, eu estou formando um ângulo de 90 graus, certo? Com o eixo horizontal. Beleza, pessoal. E também tem os casos quando a inclinação ela é maior que 90. Então, pessoal, eu sempre vou contar a inclinação da reta no sentido anti-horário, certo? Então, por exemplo, eu olho para o eixo X, olho para a letra X aqui, pode ser aqui uma referência para mim, e eu vou ver em relação aqui a esse símbolo, como que está se comportando essa reta. Então, por exemplo, aqui eu olho para o X, a reta ela tem uma inclinação, parou aqui, 45, beleza? Então, por exemplo, nesse caso, a inclinação, eu não vou olhar aqui, certo? Seria, às vezes, sei lá, mais fácil de pensar aqui. Não. A inclinação dessa reta olha para a letra X aqui, faz um movimento anti-horário, certo? E esse movimento aqui vai determinar qual é a inclinação dessa reta. No caso, aqui eu tenho uma reta de 45 graus de inclinação. Aqui eu tenho uma reta de 135 graus de inclinação, certo? Então, por exemplo, aqui falta 45 para chegar no 180, que é a meia volta, não é?
mas a inclinação não é 45, a inclinação é de 135. Então, as inclinações aí estão definidas, né, pra gente. Então é o ângulo que essa reta forma com o eixo X, beleza? Sempre olhando para o sentido anti-horário, certo? Sentido anti-horário é o contrário do ponteiro do relógio, certo? Agora, pessoal, o que acontece? Então, uma vez que nós conhecemos as inclinações, sabemos o que são as inclinações, nós vamos definir um elemento que depende dessas inclinações, que são dados em função dessas inclinações, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Então, eu tenho aqui o 45, é a inclinação dessa reta. Nós conseguimos obter um número que se chama coeficiente angular dessa reta e que nós usamos muito lá na frente, certo? Muito esse número, que é o coeficiente angular. Então, pessoal, definimos o coeficiente angular M, ou seja, por que é coeficiente angular M? Porque o símbolo de coeficiente angular para a gente vai ser o símbolo M, certo? Então definimos o coeficiente angular M de uma reta R como sendo a tangente do ângulo alfa, certo? Isto é, M é a tangente de alfa. Então, pessoal, o que acontece aqui no caso? Tem uma inclinação, beleza. Qual é a medida da inclinação? Eu estou medindo isso em ângulos. Poderia ser em radianos também, mas eu acho que um ou outro pode ter visto. Então, sempre aqui nós vamos trabalhar com ângulos. Então, eu tenho uma inclinação dada em ângulos, beleza? Esse ângulo possui uma tangente, certo? Todo ângulo não possui seno, cosseno, tangente, com exceção aqui do 90, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu tenho uma inclinação. Como que eu vou medir essa inclinação? Em ângulos, beleza? Vou usar aqui os ângulos. O que é o coeficiente angular? É a tangente deste ângulo, beleza? Então vamos lá. Então, repetindo, definimos o coeficiente angular M de uma reta R como sendo a tangente de alfa do ângulo alfa, isto é, M igual a TG alfa. Isso aqui, pessoal, TG, espero que vocês estejam entendendo. TG com esse alfa é a tangente de alfa, certo? Beleza? Então, vamos ver aqui. Deste modo, com a tabela de ângulos notáveis, nós conseguimos determinar os coeficientes angulares das retas que seguem. Beleza? Pessoal, então eu posso ter ângulos de 37 graus, 43 graus, enfim. Então, se uma reta, por exemplo, está formando com o eixo X um ângulo de 43 graus, ok? Qual vai ser o coeficiente angular dessa reta? Vai ser a tangente do ângulo, a tangente de 43 graus, certo? Então, se isso aqui, por exemplo, mede 43 graus, o coeficiente angular dessa reta seria, né, a tangente de 43. Mas esses valores eles são obtidos com calculadora científica, né? Se obtém lá o seno de 43, cosseno de 43, tangente de 43 e assim por diante. Nós trabalhamos preferencialmente com os ângulos notáveis, que são os ângulos o zero, né? 30, 45 e 60. E quais são os valores de tangente para esses ângulos, certo? Tangente de 0, 0. A tangente de 30, 0,6. A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é 1,7. Na verdade, esses valores eles são dados em raízes, tá? Então, para quem tiver curiosidade aí, certo? Tá?
Eu vou deixar em azul. Aonde que eu vou deixar isso agora, hein? Não sei onde que vai caber. Certo, pessoal? Eu vou deixar aqui, ó, no canto, bem no canto, esses valores em radical. Então, por exemplo, a tangente de zero é zero mesmo, né? Então, a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, quem tiver curiosidade pode consultar essa notação aqui, tá? Em sala de aula eu costumo trabalhar um pouco com ela, mas aqui eu acho que fica meio complicado, tá? A tangente de 45 é 1 mesmo, certo? E a tangente de 60 é a raiz de 3. Então, pessoal, raiz quadrada de 3. Então, esses valores, raiz de 3 sobre 3, é aproximadamente 0,6, que nós vamos usar o 0,6. Tangente de 45 é 1 mesmo. E a tangente de 60 é raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Beleza? Você pode perceber que se você pegar a raiz de... você pegar 1,7 e dividir por 3, dá quase esse número aqui, dá 0,57, certo? Enfim, tá? Então eu tenho os ângulos 30, 45 e 60 e as tangentes, que eu estou usando valores decimais, mas vão aparecer para vocês aí na vida de vocês destas maneiras aqui também, certo? Então, pessoal, sem mais enrolação, olhando para essa reta R, qual que é o coeficiente angular dessa reta R? É a tangente de quem? Se essas retas são paralelos, a inclinação delas, uma em relação à outra, né, do eixo X em relação a essa reta, é zero. Então, M, neste caso, esse pincel já está... Foi para o espaço. Deixa eu ver se esse não está pior ainda. Ah, esse está melhor. Então, o M aqui, pessoal, é a tangente de zero, que é igual a zero. Então, quem que é o M aqui? Então, o M, calculei. Cálculo bem difícil, né? Olhar a tabela e ver qual que é o valor que está lá. Olha para o 45. Qual é a inclinação dessa reta, S? A inclinação é 45. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é a tangente de 45. Então, o M é a tangente de 45 graus. Qual que é a tangente de 45 graus? Alfa TG de alfa, 1. Então, M é igual a 1. Beleza? M igual a 1. Vamos olhar, vamos continuar, né? 30 graus. Então, a inclinação dessa reta já está se tornando até exaustiva, né? Essa minha repetição. A inclinação dessa reta é de quanto? 30. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? A tangente de 30. Quem que é a tangente de 30? 0,6. Então, M aqui é igual... Eu já vou direto para o resultado, tá? Nesse caso, tá? Eu vou fazer diferente aqui. Conforme nós vamos assimilando os resultados, nós podemos cortar caminho. Então, M é a tangente de 30. Olha lá, quem que é a tangente de 30? 0,6. Então, M é 0,6. O coeficiente angular dessa reta é 0,6. E, para essa aqui de 60, quem que é o coeficiente angular de uma reta de 60 graus? 1,7. Beleza? E aqui, pessoal, essa reta possui uma inclinação, tá? Eu não sei nem se eu vou falar a verdade para vocês, se eu posso chamar isso aqui de inclinação, tá? Mas ela está formando um ângulo, isso eu posso falar. Que essa reta V está formando um ângulo com o eixo X,
de 90 graus. Para ângulo de 90 não se define tangente. Não existe tangente. Então eu vou escrever aqui, olha, se alfa, se essa reta está formando um ângulo alfa de igual a 90, não existe M. Por que que não existe M? Porque não existe tangente de 90 graus. Tá? Se vocês pegarem uma calculadora científica e digitarem lá tangente de 90 graus e a sua calculadora tiver lá, como que chama? Não é programada, tiver configurada para calcular as medidas de ângulo em grau e não em radianos, a hora que você digita tangente de 90, vai aparecer uma mensagem de erro, ou algumas aparece esse símbolo, tá? Calculadora de celular, mas geralmente calculadora científica vai aparecer uma mensagem de erro, beleza, pessoal? Então até aqui tudo bem, tá? Como é a primeira vez que vocês estão vendo, estou me prolongando um pouquinho mais nas explicações. Casos onde o alfa é maior que 90. Então eu já falei para vocês, pessoal, que eu sempre vou olhar para a inclinação alfa, sempre no sentido anti-horário. Então o que vai acontecer, pessoal? Até chegar no 90, quando estiver chegando muito pertinho do 90, ainda vai existir a tangente de alfa. Então, por exemplo, vou calcular tangente de 89. Se essa inclinação, ela está quase em pé. Ela vale 89, certo? Essa inclinação, 89 graus. Vou calcular o coeficiente angular, digito lá na calculadora, tangente de 89. Vai aparecer o coeficiente angular lá. Então, o coeficiente angular, o número um pouquinho mais alto, né, que 1,7. Quanto maior é o ângulo assim, maior é o coeficiente angular, certo? É crescente, beleza? Só que quando essa reta chega no 90, passa a não existir coeficiente angular. Quando ela passa do 90, você vai ter uma mudança nos valores, no sinal aqui. Aqui vocês podem observar que eu sempre obtive sinais positivos. Então, ó, 0, né, que o 0 não, né, mas olha só, 45, coeficiente 1, positivo. Tangente de 30, 0,6, coeficiente positivo. E aqui, tangente de 60, coeficiente 1,7, positivo. Quando ele passa do 90, muda os sinais. Sempre vão aparecer sinais negativos. Vamos ver o que acontece nesses casos, como isso se dá. Então, para alfa maior que 90, o que vai acontecer? Lembramos da trigonometria, certo? Lembramos que se o alfa é um ângulo que está entre o 180, ou melhor, entre o 90 e o 180, ele pode ser menor ou igual que 180, mas ele Eu escrevi uma coisa errada aqui, e o que foi que eu escrevi? 180 é menor do que alfa, que eu tenho que arrumar agora. 90 é menor... Ah, isso está errado. Cometi um equívoco aqui, pessoal. 180, vocês arrumem aí, hein? ...180. Ele é menor ou igual do que o alfa, desculpem, tá? E o alfa é menor... Deixa eu ver, 180 é menor do que alfa... E o alfa é menor do que 90? Eu vou escrever de novo. Vamos ver. Tem que arrumar. Então, pessoal, olha só. Lembre-se que 180 é menor do que alfa. Ah, tá certo. 90. Ah, agora beleza. O 90, pessoal, ele é menor do que o alfa, que é menor ou igual que 180. Agora está certinho. Beleza.
Vou explicar o que é isso, tá? Então, vamos trabalhar com casos de ângulos que são maiores do que 90. 135 é maior do que 90? É. 150 é maior do que 90? É. Então, para os casos onde o 90 é menor do que esse ângulo. Então, por exemplo, 90 é menor que 135? É. O 90 é menor do que o 150? É. O 90 é menor do que o 120? É. Eu estou trabalhando com ângulos maiores do que 90. Maiores do que 90 e que podem chegar até os 180. Então, ângulos nesse intervalo aqui, ó. Beleza? Se isso acontece, se o ângulo é maior do que o 90 e ele é menor ou igual que 180, o que acontece? A tangente desse ângulo é igual a menos tangente de 180 menos alfa. Nossa, mas que coisa horrível ver isso, né? Nossa. Não é difícil. Olha só, pessoal. Eu quero calcular o coeficiente angular de uma reta de 135 graus. Beleza? Quero calcular o coeficiente angular de 135 graus. De uma reta de 135 graus. Então, o M, certo, pessoal? É igual a tangente 135. Aí, eu não tenho calculadora, mas eu tenho a tabela. Tangente, olha só. Tá lá? 135? Não, não tá. Aí eu vou usar a fórmula. Isso aqui é igual a menos a tangente de 180 menos 135. Quanto que é 180 menos 135? 45. Então é menos a tangente de 45. Menos a tangente de 45. Quanto é a tangente de 45? 1. Então, isso aqui é igual a menos esse valor. Menos 1. O que significa, pessoal? Que o coeficiente angular, nesse caso, é menos 1. Beleza? Certo? Vou calcular aqui ainda usando a fórmula e essa aqui usando o truque. Quem que é o coeficiente angular aqui? M é igual a tangente de 150. Vocês estão vendo aqui? 150 graus? Não. Não tem. Então você vai fazer isso aqui igual, vamos continuar. Tangente de 150. Se o ângulo está entre 90 e 180, usa essa fórmula. Vou pegar o ângulo que eu tenho, então vou fazer 180 menos o ângulo que eu quero calcular o coeficiente angular. Então vai ficar menos a tangente de 180 menos a tangente de 180. Qual que é o ângulo que eu quero calcular o coeficiente? 150. (180 menos 150) 30. Então vai ficar menos a tangente de 30. Quanto é a tangente do 30? Olha aqui. Aproximadamente, né? Vou assumir esse valor aqui, 0,6. Então é igual a tangente de 30 é 0,6. É menos esse valor. Então é menos 0,6. Certo? Ficou ruim aqui, não sei, horrível. Menos 0,6. Então qual que é o coeficiente angular dessa reta? Então M é igual a menos 0,6. Certo? Certinho, pessoal? E agora, pessoal, como que eu calculo sem fazer essas contas? Tem um método mais fácil que eu posso memorizar? Tem. Eu quero calcular a tangente de 120. Certo, pessoal? O coeficiente angular de uma reta
quero calcular o coeficiente angular de uma reta de 120 graus de inclinação. Beleza. O coeficiente angular é a tangente de 120. Aí eu olho para a tabela, não tem. Na tabela. Não tenho calculadora. Não quero fazer essas contas porque não quero perder tempo. Qual que é o truque? Toda vez que uma reta passa, então toda vez que o 90 é menor do que alfa, ou seja, toda vez que o alfa já passou do 90, o coeficiente angular da reta é negativo, sempre, certo, pessoal? Então, para esses casos, coeficiente positivo, para esses casos, coeficiente negativo. Vou até colocar de verde, aqui ó. Para esses casos, coeficiente positivo, coeficiente positivo, coeficiente positivo, positivo. Para esses casos, aqui não tem, tá? Para esses casos, coeficiente negativo, coeficiente negativo. Essa parte de verde, vocês não são nem obrigados a ficar escrevendo, tá? É mais um lembrete para vocês. Que eu sei que aqui o coeficiente angular é negativo, mas eu não quero fazer essa conta. Qual que é o truque? 120. Quanto falta para chegar em 180? Falta 60. Certo, pessoal? Qual é a tangente de 60? 1,7. Então, qual que vai ser a tangente de 120? Então, a tangente de 120 é igual a tangente de 60 com o sinal trocado. Então, é igual menos... Qual que é a tangente de 60? 1,7. Então, vai ser menos 1,7. Beleza? Então, o coeficiente angular dessa reta, que é a tangente de 120, é m igual a menos 1,7. Beleza, pessoal? Certinho? Então, próxima aula, vamos dar continuidade no cálculo do coeficiente angular, feito através de dois pontos, quando eu não tenho o ângulo. Ok, pessoal? Até a próxima aula.